Deixa eu ver se está gravando agora. Esperar um minutinho. Pronto, agora está gravando. Tá? Então, olha só, pessoal. Semana passada, eu deixei esse exercício pedir para vocês me entregarem, né? Então, a gente tem aí esse amplificador, né? EC. Só que a gente está interessado agora, pessoal, na amplificação de potência dele, né? Então, vamos lá. Então, olha só, a gente quer saber, então, ó, calcule o ganho de potência, a potência dissipada pelo transistor e a eficiência no amplificador a seguir, tá? Então, vamos começar aqui, ó, pessoal. A gente começa, tá? Esse exercício fazendo a análise de corrente contínua, tá? Similarmente, igual a gente fazia a análise CC, a análise quando a gente estava vendo ganho de tensão, quando ele está amplificando potência, a gente também faz a mesma análise, tá? Então, ó, primeiro passo, a gente vai fazer aqui a análise de corrente contínua, tá? Então, olha só, na corrente contínua, tá? Tudo que for capacitor é considerado um circuito aberto, tá? Então, ó, daqui para frente a gente exclui tudo. A gente tem um capacitor aqui, ó, daqui para frente a gente tira ele do sistema. E esse capacitor aqui a gente também tira ele do sistema, tá? Então, vamos lá. Bom, então vamos aqui. Deixa eu pegar aquele preto. Então, ó, vou redesenhar o circuito CC. Ó. Então, a gente tem aqui. A gente tem aqui o nosso transistor, né? Aqui a gente tem uma corrente de 15 volts, ó. 15 volts VCC, tá? Aqui a gente tem, ó, de 2K e 470. Então, aqui, ó, 2K 470, né? E aqui a gente tem, ó, a minha RC 680, tá? Ohms, tudo ohms aqui, ó. E por último, a gente tem aqui, ó, a minha RE 220, tá? Então, olha só, pessoal, esse início da análise, né? Ele é muito, muito, muito parecido com a análise que a gente... E eu passei... De quanto que eu tinha passado o beta aqui mesmo, pessoal? 100. 100, né? Um beta de 100. Então, vamos lá. Olha só, então, no início aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente começa aqui, ó, calculando a minha V de base, tá? Então, olha só, a minha V base aqui, pessoal, ela é uma tensão entre duas resistências série. Então, a gente pode usar a fórmula de divisor de tensão, tá? Então, qual que é a fórmula do divisor de tensão? É a tensão seguinte, 470, que divide a minha tensão anterior, 2K, que é 2.000, né? Mais 470. Tudo isso daqui que multiplica a minha tensão de alimentação, que é 15, tá? Então, a minha tensão de base, pessoal, fazendo o cálculo aqui, vocês façam o cálculo aí também, pra gente ver se bate, tá? Pra gente fazer junto aqui e ver se bate. Vamos lá. Então, ó... Felipe, você está corrigindo então essa questão que você mandou fazer? Isso mesmo. Estou corrigindo ela. É igual a 2.000 mais 470. Essa resposta eu vou multiplicar por 15, tá? Então, a minha tensão de base aqui, pessoal, ela é de 2,85, tá? Volts. Bom, pessoal, essa aqui é a minha tensão de base, né? Essa aqui é a minha tensão na porta do emissor. Pessoal, a minha tensão na porta do emissor, ó, ela é a minha tensão de base, né?
menos a minha tensão base emissor, tá? Que quando o meu transistor ele está atuando no modo ativo, ela é uma constante. Quanto que vale essa constante aqui? 0,7. 0,7, né? Então, a minha VE vai ser 2,85 menos 0,7. A minha VE aqui, pessoal, vai ser 2,15 volts, tá? Então, ó, tenho essa tensão aqui, tenho a resistência por qual ela passa. Se a gente aplicar aqui uma lei de Ohm, né, a gente consegue calcular a minha corrente IE, tá? Então, olha só. Bom, então a gente vem aqui, então, ó, aplicando lei de Ohm, né, VE é igual a RE vezes IE, né? Minha VE é 2,15, né? Minha RE é 220, então a minha IE, ó, a minha IE vai ser 2,15 que divide 220, então 2,15 que divide 220 vai dar, pessoal, aqui pra gente, ó, a minha IE, ela vai ser 9 miliamperes, tá? Então, a minha corrente IE é de 9 miliamperes. Bom, pessoal, se a gente estivesse fazendo a análise da tensão, né, mais ou menos, que meio que a gente interessa é isso mesmo, né? Agora, vamos lá. A gente está fazendo aqui a análise de potência. Tem algumas outras grandezas CC que antes não nos eram interessantes, mas agora a gente precisa saber, né? Bom, a gente sabe, pessoal, olha só, tá? Para o meu transistor, tá? O meu transistor atuando na região ativa, a gente pode pegar esse circuito aqui, ó, tá? E simplificar ele assim, ó, né? O meu transistor, ó, eu substituo ele por um, ó, RE, né? E aqui uma fonte de corrente IC, né? Bom, pessoal, a minha corrente, tá? Então, olha só. Quando o meu transistor ele está atuando na região sequiente, tá? Que é a região de máximo ganho de potência, essa corrente daqui ela é muito baixa, tá? Então ela é praticamente desprezível, igual eu expliquei semana passada. Sendo assim, pessoal, a gente pode falar aqui, ó, que a minha IC na região Q, tá? Ela vai ser igual a minha IE, tá? Então, para o meu transistor de classe A atuando na região ativa, tá? A minha IC, que ela vai ser igual a minha IE, né? A minha IE vale 9 ampere, vale 9 milivolts. Então, a minha ICQ também vale 9 miliamperes, tá? Isso aqui a gente viu semana passada, justificativa, tá? Então, a gente guardou isso daqui. Pronto. Então, isso é uma coisa que interessa pra gente. Outra coisa que também nos interessa, que vai ser importante pra gente, tá? E que ele perguntou... peraí, deixa eu ver uma coisa que ele pergunta. Tá? Outra coisa que vai ser importante, pessoal... Esperar o caminhão passar só um minutinho. Parece que tinha um caminhão disputando racha com uma moto aqui. Então, olha só, pessoal. Então, dando sequência, tá? A gente precisa saber aqui, ó, qual que é, né? Para a gente calcular o que ele pediu pra gente, ó, a gente precisa saber qual que é a minha queda, tá? C é na minha região quociente, né? A minha queda VCE, ela é a minha VC menos a minha VE. A nossa VE a gente já calculou quanto que é, né? Ó, a gente tem aqui, VE vale 2,15 volts. Pessoal, a nossa VC aqui, ó.
como que a gente vai calcular aqui a nossa VC? Bom, a gente sabe, ó, e aí que eu expliquei. Ó, essa tensão é 15 volts. A gente sabe aqui, ó, que a tensão é 15 volts, né? Se isso daqui fosse um curto-circuito, a gente... Aqui está passando uma corrente IC. Se isso fosse um curto-circuito, ó, a minha tensão VC também seria de 15 volts, né? Mas não é, pessoal. A minha tensão VC, ó, ela tem uma queda. Então, ó, a minha tensão VC é esta tensão de 15 volts, menos a queda aqui, ó, na minha resistência do coletor, tá? Pessoal, qual que é a queda da minha resistência do coletor? É o valor da minha resistência, que vale 680, vezes a corrente que passa aqui, né? Qual corrente que passa aqui, pessoal? Hein? 9,77. Isso, ó. É IC, né? Ó. Então, é 9,7. Esqueci de colocar aqui, ó. Miliampere, né? Tem razão. 9,77 miliampere. Aqui, mesma coisa. 9,77 miliampere. Então, vamos lá, ó. Então, pronto, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui, ó, 9,77 mili, né? Mili é 10 a menos 3. Então, no lugar do mili aqui, a gente já pode colocar aqui, ó, 10 a menos 3, tá? Então, a minha VC aqui, pessoal, vai ser 15 menos. Deixa eu fazer aqui, ó. Caralho, velho. Sexta-feira é foda, velho. A galera tá todo mundo indo pra balada. 15 menos 6,65. Então, a minha VC, pessoal, vai ser 15 menos 6,65. Vai ser 8,35 volts, né? Então, olha só. A minha VCEQ, ela vai ser 8,35 menos 2,15. Tá? Fazendo essa conta aqui, ó, a gente tem que a nossa queda de tensão coletor emissor aqui na região quociente, né? Que é a região de atuação do meu amplificador de potência, ele vale 6,2 volts, tá? Então, olha só, se a gente estivesse fazendo uma análise de tensão, a gente faria essa análise aqui, ó. Só isso daqui bastaria, né? Bom, mas como a gente está fazendo a análise na região quiescente, para ele atuar também como amplificador de potência, tá? Então, é importante a gente descobrir também a minha IC e a minha VEC. Tá? Por que é importante a gente descobrir aqui? Bom, ele pede para a gente agora, ó, fiz todas as análises que eu precisava, tá? Aqui na minha região, na minha análise CC, agora a gente vai para a análise de corrente alternada, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Ó, o nosso segundo passo aqui, ó, a gente vai fazer a análise, tá? CA. Então, vamos lá. Bom, pessoal, o meu circuito CA, né? Ele pode ser substituído aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. O meu circuito CA, né? Todos os capacitores são considerados curtos circuitos, tá? Então, olha só, pessoal, para esse meu amplificador, tá? O circuito não, desculpa. O circuito equivalente aqui que a gente precisa calcular é esse daqui, ó. VG 2 mV. Então, ó, ele pode ser substituído aqui, ó.
aqui, ó, 2 milivolts, né? Ligado aqui, ó, na minha RG, ó, RG, que nesse caso vale 50, né? E divide aqui a minha Z de entrada, tá? Z, minha impedância de entrada, tá? Isso daqui, ó, em paralelo com um circuito aqui, ó, que tem o meu ganho AV vezes a minha Z de saída, tá? Que multiplica aqui, ó, para o meu circuito RC, essa minha entrada aqui, ó, é a minha RC, né? Que vale 680 ohms, né? E essa daqui, ó, vale e essa daqui vale para mim, ó, a minha Z. Aqui é o meu RL, né? O meu RL que vale 2,7K. 2,7K. Então, na verdade aqui, ó, não é Z de saída não, né? Ela é a minha V de entrada, tá? Onde que se localiza a minha V de entrada, pessoal? Ó, ela tá aqui, ó. V de entrada, né? E aqui, ó, a gente tem aqui a minha V de saída, tá? Então, olha só, a primeira coisa que ele me pediu aqui, pessoal, tá? Ele quer que a gente calcule, ó, o ganho de potência. O meu ganho de potência, AP, né? Ele é aqui, ó, a minha potência de saída dividido pela minha potência de entrada. Então, ele é a minha potência de saída, P, que eu vou chamar aqui de P out, dividido pela minha potência de entrada, que eu vou chamar aqui de P in, né? Vamos lá, pessoal. Ó, quanto que vale a minha P out, tá? Então, vamos aqui, ó. A minha potência de saída, ela é a minha V de saída ao quadrado, que divide 8 vezes a minha Z de entrada, tá? E minha P, desculpa, 8 vezes a minha carga, ó, RL. E a minha P de entrada, tá? Ela vai ser a minha V de entrada ao quadrado, que divide 8 vezes a minha impedância de, tá? Então, olha só, pessoal, para calcular a minha P, para calcular o meu ganho, a gente precisa calcular as minhas potências, tá? P out e P in. Para calcular a minha potência de entrada, a gente precisa da nossa tensão de entrada, tá? E da nossa impedância de entrada. Então vamos lá, pessoal. O LP. Oi. Esse AP significa o que mesmo? Ganho de potência. É o que ele pediu aqui, ó. Não, só esqueci de fazer ele, viu? Ele eu esqueci de fazer. É o primeiro que ele tá pedindo aqui, ó. Deixa eu até marcar no marca-texto aqui, ó. É o meu ganho de potência, né? Bom, então vamos lá, pessoal. No exercício, né, que a gente fez em sala, ele não tinha o meu RG aqui, né, ó. Então, não tendo o meu RG, isso daqui era curto-circuitado, a minha tensão de entrada era igual à minha tensão da fonte. Não é o caso aqui, né, pessoal? Nesse caso aqui, a gente tem o nosso RG. Então, a gente tem que calcular a nossa tensão de entrada. Bom, a nossa tensão de entrada, tá? Ela é um divisor de... Ela é uma tensão entre duas resistências série, tá? Então, ela é um divisor de tensão. Mas para calcular o meu divisor de tensão, a gente precisa primeiro calcular a minha impedância de entrada, tá?
Então vamos começar aqui, ó. A minha impedância de entrada, vamos ver se vocês estão afiados aí. Como que é o cálculo da minha impedância de entrada para o amplificador EC? Vocês lembram? R1 R1, paralela com R2 em paralela com Z de base. isso. E qual que é a fórmula do Z de base? É o beta vezes o RE. Beta vezes o meu R, E, tá? Então, ó, esquecemos de calcular o RE também, né? Quanto que vale o RE? Como é que eu calculo o RE aqui, pessoal? Vocês lembram? Ó, a gente tem que calcular o RE aqui também. Como é que eu calculo o meu RE? Vocês lembram ou não lembram? 25 milivolts dividido pelo IE. IE, né? 25 mili dividido pelo meu IE, que é 9,77 mili, tá? Então, o meu RE aqui, pessoal, ele vai ser 25 dividido por 25 dividido por 9,77, 2,55. 2,55, isso mesmo. 2,55 ohms, tá? Então, vamos lá. Ó. Então, vezes 2,55 vezes 100 dá 255, tá? Então, a minha Z de base aqui, ele vai ser o meu R1, né? Que para esse meu circuito vale 2K, 2.000, paralelo com 470, paralelo com 100 vezes 2,55, né? Vamos começar aqui, ó, fazendo este paralelismo aqui, ó. Pessoal, todo mundo entendendo? Se tiver alguém não entendendo alguma coisa, pode falar que eu volto e tiro dúvida, tá? O LP, Ah, oi. eu tenho uma dúvida ali atrás, cara. Pode falar, então vamos lá. Lá onde você achou a tensão do coletor? Aqui. Então, eu não posso pegar a corrente ali do emissor. A Aham, gente falou que é a mesma no coletor, certo? isso. Então, por que eu não posso achar a corrente multiplicando a corrente pela resistência? A tensão? Quando a gente multiplica a corrente pela resistência, a gente acha a queda de tensão nessa resistência, né? Então, aí Se não é. for, ó, Hum, não, se fosse, tá? Se esse circuito aqui fosse depois para o terra, que é uma resistência zero, tá? Então essa aqui seria a minha tensão do circuito todo. Mas olha só, eu venho de uma tensão de 15 volts, né? certo. E aí eu tenho essa queda de tensão. Depois eu vou para o meu terra? Não, né? Ó, eu continuo no meu circuito. Então, ó, lembra, lei dos nós? Uma corrente a gente pode representar pela tensão que sai, menos a tensão que chega, dividida pela impedância que passa? Sim. Então, é outra forma de escrever isso daqui, ó. Qual que é a tensão que ele sai? 15. Qual que é a tensão que ele chega? VCC, 15 menos VCC, tá? Dividido por 680. Se É você que no, substituir isso aqui, também dá da mesma forma. então, é que no meu exercício eu fiz a corrente IC vezes a resistência. Não. Aqui, você vai calcular só a queda de tensão nessa resistência, tá? Mas Mas a então queda de esse. tensão, mas a queda de tensão nessa resistência, tá? A gente tinha uma tensão aqui, a gente teve essa queda. Então, ó, vamos pensar como um circuito, tá? Ó, eu venho até aqui com uma tensão de 15 volts. Depois Certo. eu tenho essa queda. Qual que é a tensão que continua? 15 volts menos a minha queda. Deu para entender? Ou nhé? Não, deu sim. Deu sim. Deu sim? Porque daí eu fiz ali também, ó, 680 vezes 9,77. É isso Isso. mesmo. Eu que estava confundindo aqui, eu não estava entendendo por que você colocou 15. Ah, Agora eu tá. entendi. Entendeu? Eu só multipliquei direto, então estava errado o meu. Isso, isso. Mas não tem problema não, tá, pessoal? Tranquilo. Valeu, LP. Então, olha só. Então, a gente tem aqui, ó.
Continuando aqui, tá? Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó. Bom, quando a gente tem duas em paralelo, né? Como que a gente faz duas em paralelo? É a minha produto pela soma. Então, a gente vai fazer 2.000 vezes 470, que divide 2.000 mais 470, né? Tudo isso daqui paralelo com 100 vezes 2,55, né? Então, vamos lá. 2.000 vezes 470, que divide 2.470. Então, essa minha resistência aqui, ó, ficou 380. Opa. 380,57 ohms, né? Isso daqui em paralelo com 100 vezes 2,55, já posso colocar aqui que é 255, ó. Então, vamos lá. 255. Então, vamos aqui, ó. A minha Zin aqui, ó. Bom, dois paralelos também aqui, né? A gente tem que fazer o produto pela soma. Então, ó, vai ser 380,57 vezes 255, que divide 380,57 mais 255. A minha Z aqui, ó, a minha Z de entrada, então ela vai ser aqui, ó, 1 vezes 255, que divide mais 255. Tá? Então ficou aqui, ó, 152,7 ohms, tá? Então essa é a minha impedância de entrada, ó, pessoal. Então a gente pode vir aqui, ó, no lugar da impedância de entrada, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu deixar. Bom, então olha só, a minha tensão de entrada aqui, pessoal, como eu tenho uma resistência da minha fonte de 50, ela não é a minha própria resistência da fonte, né? Mas ela é uma tensão entre duas resistências séries. Então a gente pode usar aqui, ó, divisor de tensão. Então a minha V de entrada, ela vai ser, ó, a minha tensão que está na frente, né? Que é a minha Z de entrada, 152,7, que divide a soma das duas, ó, 152,7 mais 50, vezes a minha tensão, né, que é de 2 milivolts. Então, pronto. Calculamos a nossa V de entrada. Então, vamos jogar isso daqui, ó, na calculadora aqui, ó. Então, vamos lá. 152,7. Opa. 152,7. Que divide 202,7 vezes, né, 2.000. Então, isso daqui, pessoal, ó, a minha tensão de entrada, ela tá dando aqui pra gente, ó, opa. A minha tensão de entrada, ela tá dando aqui 1,5 milivolt, tá? Então, essa é a minha tensão de entrada. Bom, agora a gente já pode calcular a minha potência de entrada, ó. Já tenho a minha tensão de entrada, né? E tenho aqui, ó, a minha impedância de entrada. Então, vamos lá, ó. A minha potência de entrada, né? Que eu tô chamando de Pin, para não ficar escrevendo pente. Então, a minha potência de entrada... Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida ou tá tranquilo?
Então, a minha potência de entrada, né? Ela é a minha V de entrada ao quadrado, que divide 8 vezes a minha Z de entrada. Então, a minha potência de entrada aqui, pessoal, vou colocar aqui na calculadora, tá? Então, vamos lá, ó. Ele vai ser a minha resposta ao quadrado, que divide, ó, 8 vezes 152,7. Então, a minha potência de entrada aqui, ó, pessoal, ela é 1,85 nanowatts, tá? Nano é 10 a menos 9, tá? Então, 1,85 nanowatts. Essa é a minha tensão de entrada, tá? Bom, para a gente calcular o nosso ganho de tensão, agora a gente tem que calcular a nossa tensão de saída. A minha tensão de saída... Oi? Eu errei aí, viu? Então, eu errei o resto da conta inteira. Você errou aqui essa conta? Ó, você fez... Fiz nova conta, deixa quieto. Mas eu entendi meu erro aqui já. Vamos pôr aqui, ó. 1,5 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, né? Que divide 8 vezes 152,7, né? É que eu não coloquei os valores, então a minha P de entrada aqui, sem problema, cara, acontece, tá? É de 1,85 nanowatts. Tá? Bom, para a gente agora calcular a minha potência de saída, né? A gente tem que calcular aqui, ó, a minha tensão de saída, tá? A minha tensão de saída, pessoal, ela é, ó, divisor de tensão desse meu segundo circuito, tá? A minha alimentação desse circuito, ó, é o meu ganho AV vezes a minha V de entrada. Então, a gente tem que calcular o ganho AV, né? Então, vamos lembrar lá, pessoal. Como que a gente calcula o ganho AV aqui? Vamos ver se vocês lembram. Menos RC por RL. Não, Menos, por RL. isso, ó. Menos, então vamos lá. Menos RC por RE. O que é RC, cara? Você lembra? É a resistência no coletor. Isso. Mas como é que eu calculo ela? Você lembra? Acho que RL por RC alguma coisa, pior eu não lembro. Isso, ó. RC paralelo com RL, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó. Aqui é a resistência de Amperes-Mol. Então, ó, é menos RC paralelo com RL, que divide, ó, a minha resistência aqui de Amperes-Mol. Então, ó, o meu RC, ele vale... Oi? Porque esse RCI não é o RC que já está normal, que é o 680, aí tem que fazer essa conta na frente? Oi, peraí, não entendi, desculpa. Repete de novo. Porque o RC não é o 680, como tá que é a resistência normal dele, tem que fazer o RC dividido por RL? Dividido não, paralelo, né? Paralelo. Isso, ó, porque o meu ganho não é o meu RC maiúsculo, tá? O meu RC maiúsculo é a resistência no coletor. Esse meu RC minúsculo, tá? Ele é a divisão de tensão aqui, ó, que a gente tem no circuito CA, ó. Tá? Então, não é o RC maiúsculo, tá? É porque, como utiliza o RC maiúsculo, é a minha resistência no coletor. O meu RC minúsculo, tá? Ele é a minha divisão de resistência que eu tenho na minha saída. Então, o meu RC minúsculo, ele é o meu RC paralelo com o meu RL. Então, aqui, ó, ele vai ser 680 paralelo com 2.700, que divide o meu RE, que a gente viu que vale 2,55. Então, aqui, ó, esse paralelo aqui, ó, é 680 vezes 2.700, dividido aqui, ó, com 680 mais 2.700. Bom, deixa eu fazer
aqui. Então vamos lá. 680 vezes 2.700, que divide 680 mais 2.700. Então aqui, ó, tudo isso aqui que divide 2,55. Então vai ficar aqui, ó, 543,2, que divide 2,55, né? Deixa eu fazer aqui, ó. O meu ganho aqui, pessoal, ele é de 213 volts, tá? Então, olha só. Então, a gente tem aqui, ó, que essa minha V de saída, ela é um circuito divisor de tensão. Então, ó, a minha V de saída, ela vai ser aqui, ó. Tá na frente, né? Que é 2.700. 2,7K, eu já vou colocar aqui 2.700. Que divide, ó, 2.700 mais 680, né? Tudo isso daqui, ó, que multiplica o meu ganho vezes o meu V de entrada. O meu ganho aqui, ele é de menos, ó, tava esquecendo do menos aqui, ó. Menos 213, tá? Que divide 213 vezes a minha tensão de entrada, que é 1,5 mili. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos calcular aqui o nosso V de saída. Só fazer essa conta aqui, ó. Vamos lá. Então, a gente vai fazer aqui, ó. 2.700, que divide 2.700 mais 680. Opa, 680, tá? Então, isso daqui, ó, é 0,8 vezes 213 vezes 1,5 mili, né? É 10 a menos 3. Então, ó, vamos lá. Insert vezes 213 vezes 1,5 vezes 10 menos 3. Então, olha só, a minha tensão de saída, a minha V de saída, ela vai ser, ó, 0,255 volts, tá? Então, vamos lá, pessoal. A nossa potência de saída, ó, a minha P de saída, vamos calcular a nossa P de saída aqui, ó, P out, né? Ela é a minha tensão de saída ao quadrado, que divide 8 vezes RL, né? Então, a minha potência de saída aqui, ó, P out, ela vai ser 0,255 ao quadrado, que divide 8 isso. Oh, caramba. Vezes, aqui, ó, 8. Isso aqui não tá deixando, caralho! Que raiva! Quero ver aqui da frente, ó. O negócio tá me irritando. Desculpa, pessoal. Perdi a compostura aqui. Tá louco? Que raiva. Tecnologia já tá me irritando. Eu não aguento mais tecnologia. Ó, pessoal, a minha V de saída aqui, ó. Ela vai ser 0,255 ao quadrado, né? Que divide 8 vezes o meu RL, ó. Que dá 2,7K, 2.700.
700, né? Então, vamos fazer essa conta aqui, ó, pessoal. Então, ó, a minha 255 ao quadrado, que divide 8 vezes 2.700. Ó, isso daqui, pessoal, deu 3, tá? Microwatts. Então, pronto, pessoal, ó, calculei a minha potência de entrada e também calculei a minha potência de saída, né? Calculados potência de entrada e saída, a gente pode calcular agora o nosso ganho, ó. Então, o nosso ganho de potência AP é a minha potência de saída, dividido pela minha potência de entrada, né? A minha potência de saída, ela ficou 3 microwatts, né? Então, 3 vezes 10 a menos 6, que divide, pessoal, a minha potência de entrada, ó, que é 1,85 nanowatts. Então, 1,85 vezes 10 a menos 9, tá? Então, vamos ver quanto que deu o nosso ganho aqui. Vou fazer, ó, 3 vezes 10 menos 6, que divide, ó. Oh, caramba. 3 vezes 10 a menos 6. Isso daqui divide 1,85 vezes 10 a menos 9. Opa. Então, o meu ganho aqui, pessoal, foi de 1.621, tá? E foi mesmo, né, pessoal? A gente tinha uma potência na casa de nano e a gente tem na saída uma potência na casa de micro, tá? A gente tem um ganho aí de pelo menos mais de 1.000, né? Então, a gente teve uma ampliação da potência no fator de 1.621. Então, ó, percebam, tá? Que para a gente achar o nosso ganho de potência, a gente precisou usar todo o nosso conhecimento sobre o amplificador EC, tá? A gente não jogou no lixo, não. Foi só isso que ele perguntou pra gente? Não, tá? Vamos lá, ó. Ele perguntou qual que foi a potência dissipada pelo transistor, tá? Então, olha aqui, pessoal. A minha potência dissipada pelo transistor, ó. Ele não tem aqui, ó. Mas vamos na volta aqui, tem. Tá lá, ó. A potência dissipada, pessoal, é o meu IC vezes o meu VEC. Então, vamos lá. Então, ó, a gente pode vir aqui, ó. A nossa potência dissipada, então vou te colocar aqui, ó. É o cálculo da potência dissipada. Opa. Esqueci como. Isso mesmo, 2S. Esqueci se era com 2S ou com C, pessoal. Senão depois eu fico no YouTube passando vergonha, escrevendo coisa errada. Cálculo da potência dissipada, né? Então vamos lá, olha só. O meu cálculo da minha potência dissipada, EDC, ele é o meu ICQ vezes o meu VECQ. Bom, pessoal, a gente já calculou tudo isso, tá? O meu ICQ, ele é 9,7 mili. E o meu VCQ é 6,2. Então, a gente vem aqui, ó, e coloca 9,77 mili, né? É 10 a menos 3 vezes 6,2. Então, a minha potência dissipada no transistor, vou fazendo essa cálculo aqui,
9,77 vezes 10 a menos 3 vezes 6,2. Tá? Então, a minha potência dissipada aqui, ó, ela é de 60 miliwatts. Tá? E a outra coisa que ele me pediu aqui, que eu vou fazer em azul agora, pessoal, ó, é a eficiência do meu amplificador. Então, ele pediu 3 coisas, ó. E, ó, tô fazendo a bandeira do Brasil aqui, ó. Nem tinha visto. Ele quer também a minha eficiência do amplificador. Então, vamos lá. Opa, peraí que travou aqui um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Oh, caramba. Peraí. Peraí que eu vou precisar de mais. Mais uns 2, eu acho. Eu não quero duplicar, não. Eu só quero novo. Novo slide. Novo slide. Espera aí, pessoal, que eu vou compartilhar com vocês de novo aqui, que deu uma travadinha, tá? Vocês estão entendendo, pessoal? Alguma dúvida? Ou tudo tranquilo? Por enquanto tá tranquilo, mas por enquanto, hein? Não, isso aqui é o mais difícil, é o amplificador mais difícil que tem, cara. Amplificador de classe B é melzinho na chupeta, porque ele trabalha no regime de... Ele trabalha normalmente no regime de potência máxima dele. Então, ó, é tudo que a gente pediu para Deus, que ele é muito mais fácil. Caramba. Agora vocês estão vendo minha tela? Vou tirar vocês aqui. Ah, estão vendo agora? Ô, nhé. Olha só, pessoal. Então, a última coisa que ele pediu pra gente foi o rendimento. Tá? O rendimento do meu amplificador, ó, N, ele é a minha P de saída, dividido, ó, pelo meu P, CC, que então é a potência de saída, dividido pela potência consumida da corrente contínua, né? Isso daqui vezes 100%. Bom, a minha potência de saída, a gente já calculou aqui, ó, tá? Falta a gente calcular aqui a nossa PCC, tá? Ó, a potência, tá? A minha potência dissipada pela corrente contínua, ele é a minha tensão em corrente contínua, tá? Vezes a minha corrente de corrente contínua no coletor, tá? Olha só, pessoal, a minha tensão de corrente contínua, a gente é dado do circuito, ó. Ela vale 15 volts, ó. É dado do circuito, vale. Opa. Eita. Ó, vale 15 volts, tá? A minha I de corrente contínua, pessoal, tá? A minha I aqui na porta coletor, ela é a minha I de B menos I, mais, desculpa, I de CC, né? Onde a minha I de bias aqui, pessoal, tá? Ela é VCC, que divide R1 mais R2, tá? Isso daqui mais I CQ aqui, pessoal. Então, vamos lá. Vamos calcular a nossa ICC aqui, ó. A nossa ICC vai ser 15, né? Que divide
Deixa eu voltar lá que eu não lembro de cabeça quanto que elas valem. R1 e R2. 2K e 470. Então, aqui, ó, 2.000 mais 2.000 mais 470, né? Tudo isso daqui, mais a minha ICQ, que a gente já calculou, que vale 9,77 mili, tá? Então, a minha ICC aqui, pessoal, vai ser, ó, 15 de 2.470. Então, a minha ICC vai ser aqui, ó, 6 mili, né? 6 mili. 6,07 mili. 6,07 mili mais 9,77 mili, tá? Então, a minha I de CC aqui, pessoal, ela vai ser aqui, ó, 15,84 miliampere, tá? Bom, então a gente tem aqui, ó, que a nossa PCC aqui, ó, vai ser a minha VCC, que é 15 vezes 15,84 mili. Mili, né? É 10 a menos 3. Então, vou colocar aqui, ó. Vezes... Apagar e escrever de novo, para ficar gambiarrado. 15,84 vezes 10 a menos 3. Então, a minha PCC aqui, ó, ela vai ficar, vamos lá, 15 vezes 15,84 vezes 10 a menos 3. Então, a minha PCC aqui, pessoal, ela fica aqui, ó, 237,6 miliwatts, tá? Então, a gente pode ver aqui o nosso rendimento, ó. O nosso rendimento, ele é... O nosso rendimento, ele é a minha P de saída, que é... Minha P de saída aqui, pessoal, a gente calculou ele como 3 microwatts. 3 micro, que divide 2,37. Ô, cacete, 237. 237,6 micro, né? Bom, então fica aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 6, que divide 237,6 vezes 10 a menos 3. Isso daqui, pessoal, dá, ó, que divide... Então, isso daqui, ó, dá... O meu N, ó, dá 0,012126, tá? Vezes 100%, ó. Então, me dá um rendimento aqui, pessoal, ó, de 1,26%. Ou seja, só 1,26% da energia está sendo utilizado para amplificar o meu ganho, a minha tensão AC. Mas, tá? É característica desses circuitos. Tem um rendimento baixo, tá? Oi, IP. Oi. O resto vai para onde mesmo na porcentagem? Todos os restantes? É. Na potência de corrente contínua. Tá? Ó, ele tem uma amplificação de corrente, ele tem um ganho, né? Ele tem um gasto de corrente
corrente alternada e um gasto de corrente contínuo, tá? Esse gasto, a minha corrente alternada, ela é amplificada porque a minha tensão é amplificada, tá? Mas a maioria da potência ali está sendo consumida pela corrente contínua, tá? Cerca aqui, no caso, ó, de 98,3,7%. Tá? A energia gasta para amplificar a corrente alternada é 1,26% só da energia, tá? Aí vocês falam, pô, LP, é um rendimento muito baixo, tá? Vale a pena? Vale, sabe por quê? Olha o tamanho da minha amplificação que eu tive da potência, tá? A gente está trabalhando aqui, pessoal, com circuito de eletrônica, tá? Com correntes e tensões muito baixas. Então, a gente tem uma amplificação da saída significante, tá? Porque olha só, a minha corrente alternada, ó, ela tá na casa dos milivolts. E a minha corrente contínua tá na casa dos volts. É normal que o gasto maior seja com essas correntes e tensões que são maiores, tá? Mas essa amplificação que a gente tem é o que a gente busca. Então, no frigir dos ovos, mesmo com um rendimento baixo, vale a pena. Pessoal, então, ó, calculei ganho de potência, potência dissipada e rendimento. LP. Oi. Você pode voltar aí do começo me tirando foto? Posso sim. Desde aqui? Sim. Pode ir. Pode passar? Ó, vai falando aí quando puder passar, tá? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Certinho. Tem mais uma ainda, cara. Achou que tinha acabado, mas não acabou, não. Verdade. Você espera um pouquinho, então. Quando eu terminei, eu vou no banheiro rapidão, só um minuto. Pronto, pessoal. Podemos dar sequência? Alguém quer fazer alguma pergunta? Entendeu todo mundo aí, pessoal? Rinaldo, que chegou atrasado, entendeu tudo, cara? Mesmo pegando pela metade? LP. Oi. Na prática, então, como ele funcionaria mais ou menos? Na prática, como assim? Tipo, em algum projeto, assim, como ele seria feito? Um circuito, tá? Sabe onde que isso aqui é utilizado? Quase que exclusivamente, tá? Em circuito de som, cara. Amplificador, né? Porque olha só, vamos supor, você fala no microfone aqui, né?
a sua voz, ela é transformada, ó, a vibração da sua voz, né? Vibra uma membrana e transforma isso aqui numa corrente alternada, né? Só que essa corrente, ó, ela tem que sair, ou então até mesmo, tá? O receptor do seu rádio. Ele recebe uma onda eletromagnética na forma de uma onda senoidal de muito baixa tensão, tá? Só que esse circuito aqui, ele vai sair no seu amplificador, né? Ele não tem que sair no seu amplificador pra gente no alto-falante, tá? Então, o que eu tenho que fazer com essa potência aqui? Essa tensão que está com uma potência muito baixa, quando ela sair aqui, ó, ela tem que estar com uma potência maior para ela poder sair no alto-falante, né? Então, a minha voz que eu vou falar aqui, ela tem que ser aumentada, né? Então, quem que é responsável por fazer esse aumento aqui, ó, ou então até mesmo do rádio? Olha só, eu não sei se você consegue ver minha tela. Peraí que eu vou abrir um livro aqui, um minutinho. Deixa eu achar aqui a página. Só um minuto. Achei. Então, olha aqui, ó. Deixa eu ver se você consegue ver. Tá vendo, ó? A gente tem uma tensão de entrada, tá? Que vai ser muito baixa, que o microfone captou, ou até mesmo que a onda do rádio, ó, isso daqui tem que ser aumentada para que essa tensão aqui entregue no alto-falante, que vai fazer a membrana do alto-falante vibrar, né? Seja maior. Então, esse circuito aqui, pessoal, ele é muito, muito, muito utilizado em circuito de som, tá? Então, a gente amplifica a potência dele para que ele possa chegar lá com uma potência maior. Entendeu, Jorge? Certinho. Tá? Então, olha só, deixa eu perguntar. Todo mundo sem dúvida, pessoal? Tranquilo aí? Então, vamos lá, ó. Então, pessoal, olha só, o amplificador. Então, esse daqui é a minha utilização do amplificador de classe A. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta sobre o amplificador de classe A? Estamos terminados com ele? Estamos todos entendidos? Tá? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o meu amplificador de classe B, tá? Pessoal, olha só, lá no início dessa aula, né? A gente falou aqui que o meu amplificador desculpa. Ó, pessoal, lá no início a gente falou aqui que o meu amplificador, tá? De classe B. Opa, deixa eu mudar aqui. Então, no início do tópico foi falado que quando o transistor opera em classe B, ele corta um semiciclo, tá? Então, olha só, se a gente voltar aqui, ó, lá... Voltar bastante, hein? Ó, lembra, ó, o meu amplificador de classe A, ela trabalha com o ciclo B, o meu amplificador de classe B, ela corta metade do ciclo, né? Então... Para justificar a sua utilização, tá? A gente tem que utilizar 2 transistores em arranjo simétrico, tá? Pessoal, simétrico significa que um conduz em um semiciclo, enquanto o outro está no ciclo seguinte. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Então, olha só, pessoal, por que a gente usa 2 amplificadores simétricos, tá? Olha só, com as portas emissoras... Esse aqui, ele tá com a porta emissora invertida aqui, tá? Para que um pegue no meu semiciclo positivo e o outro pegue no meu semiciclo negativo, tá? Para que a gente não perca informações nas ondas, tá? Aí vocês falam para mim assim, LP,
Mas se eu preciso, tá? Trabalhar com dois transistores aqui, por que eu não uso um transistor do tipo A só, tá? Porque o meu transistor do tipo A, pessoal, ele tem um rendimento muito baixo, tá? Ó, quando a gente compara eles, ó, lá de novo nos slides que a gente fez de comparação, ó, o meu resistor do tipo A, ele vai ter uma eficiência máxima de 25%, uma eficiência máxima de 25%, tá? E a potência máxima que ele tem aqui na saída, ela é menor que a minha tensão de alimentação, tá? Olha só, pessoal, o meu amplificador de classe C, tá? Ele já chega a uma eficiência, então enquanto esse daqui ele vai chegar numa eficiência máxima de 25%, tá? O meu amplificador de classe C, ele já vai chegar numa eficiência máxima de 78,5%, tá? Então, quando a gente precisa de um circuito mais eficiente, que faça uma quando a gente precisa de um ganho de potência maior ainda, tá? Porque olha só, o meu ganho de potência máxima aqui é quando a minha tensão é igual à minha tensão, tem que ser menor do que a minha tensão contínua, tá? Aqui, ó, o meu ganho de tensão máxima desse circuito, a gente consegue ganhos de tensão para uma tensão de entrada até igual à minha tensão, para uma tensão de saída, desculpa, até igual à minha tensão contínua. Então, o meu circuito, o meu amplificador do tipo B, ele é utilizado, tá? Quando a gente precisa de maiores ganhos e maiores rendimentos, tá? Então, ó, essa simetria significa que um conduz em um semiciclo, enquanto o outro conduz no outro, tá? Para que a minha onda de saída seja o mais próximo possível da minha senoide de entrada, tá? A vantagem dos amplificadores classe B é o baixo valor de dreno da corrente e uma alta eficiência, tá? Durante os dois semiciclos, a fonte vê alta impedância de entrada, olhando para as duas bases. Então, olha só, pessoal, todas as fórmulas, tá? Ainda valem, tá? As fórmulas de ganho de potência, todas elas ainda valem para o meu, as mesmas fórmulas da construção do tipo A ainda valem para a construção do tipo B. Qual que é a minha diferença, tá? Olha aqui, pessoal, a minha diferença, tá? É que a minha impedância, a minha queda emissor-coletor aqui, ó, nos dois, tá? Ela é a minha corrente de alimentação dividida por 2, tá? O meu ganho de tensão, pessoal, olha só, como os dois são amplificadores cujo coletor deles, ó, é curto-circuitado, ou seja, são de coletores comum, o ganho de tensão é igual a 1, tá? E a minha tensão de base, ó, a gente pode calcular como beta RL mais RE. Tá? Olha só, pessoal, então o que acontece? Tá, ó, a gente tem um que colhe a minha corrente num semiciclo positivo e o outro que colhe num semiciclo negativo, tá? A polarizar os transistores ligeiramente acima do corte, tá? Uma solução muito efetiva. O ponto Q muito estável, tá? E uma função da tensão, VBE. Então a gente coloca eles aqui perto do ponto de quiescência, tá? O meu ponto Q. E para a gente construir, ó, essa onda que ela é muito pouco, ó, a gente perde pouca informação em relação à minha tensão de entrada. Essa é a minha onda de entrada, essa é a minha onda de saída, tá? Então, olha só, pessoal. Bom, qual que é, então, a melhor utilização, tá? Para fazer essa polarização. Essa polarização, ela é mais completa, tá? Quando a gente coloca, ó, 2 diodos aqui, tá? Pois um diodo, ó,
esse diodo vai garantir que ele venha para esse ciclo no ciclo negativo e vai garantir que venha para esse no ciclo positivo, tá? Então, essa polarização entre os diodos se dá pela construção invertida das portas coletoras e emissoras, tá? E pela colocação de dois diodos, tá? A queda de tensão entre esses dois aqui, ó, é 2 VBE. Então, pessoal, qual que é a minha corrente, ó, de bias, minha corrente de entrada, tá? A minha corrente de bias ela é, ó, tá? Ela é igual à minha. Então, ó, lembra que a minha pro meu classe A, pro meu emissor classe A, para o meu classe A, né? A minha corrente ICC, ela era I de bias, né? Mais I CQ, tá? Isso daqui é para classe A, como a gente viu lá, ó. Tá? Minha corrente quiescente do coletor era a minha B da entrada, mas a minha corrente no coletor no ponto Q. Pessoal, olha só, o meu amplificador de classe B, tanto a minha corrente de bias e a minha corrente de ICQ, então, ó, pro meu classe B, a minha IE é diferente de ICQ, tá? IE e ICQ só são iguais pro classe A. Como que a gente calcula IE, ICQ aqui, ó, ele é igual à minha corrente de bias, que é VCC menos 2 VBE dividido por 2 R. Tá? Essa minha E de bias é a minha corrente de entrada, tá? Que é a corrente que vai ser polarizada pelos meus diodos aqui. Bom, então isso daqui é minha corrente de bias, tá? Então, pessoal, no meu classe B, tá? No meu diodo classe B, deixa eu ver se essa fórmula tá aqui. Ela não tá, tá? A minha fórmula não tá aqui. Então, ó, podem copiar aqui, tá? Então, ó, a minha corrente contínua na porta coletora, ela é dada por essa fórmula no classe A, né? Como que é dado a minha corrente contínua para o meu classe B? Então, ó, no classe B, a minha corrente ICC, ela não é a minha corrente de polarização, a minha corrente da porta B, tá? Ela vai ser a minha corrente quiescente. Esse Q aqui, pessoal, é o Q de quiescente, tá? É na região Q, região de operação B. Vai ser a minha corrente quiescente de B, mais a minha corrente aqui, ó, saturada. A minha corrente saturada, pessoal, é quando ela trabalha, tá? O ponto de saturação é o ponto que corta ela no meio, dividida por π. E, pessoal, como é que eu calculo a minha IC saturada? Tá? A minha IC saturada, ó, é VCQ dividida por RL, tá? Então, para o meu emissor classe B, anotem essas fórmulas aqui, porque a gente vai precisar muito para ele, tá? Não está no slide, mas eu quero que todo mundo anote. Então, olha só, pessoal. Ó. Então, como eu falei para vocês, tá? Ó, aqui a gente tem um emissor de classe B.
tá? O meu emissor de classe B, pessoal, ele só é vantajoso a utilização dele, tá? Quando ele trabalha perto da eficiência máxima, tá? Então, a gente trabalha com o meu emissor de classe B quando ele está muito próximo da eficiência máxima. Então, ele deu esse amplificador aqui de classe B e ele fez duas perguntas para a gente, né? A minha primeira pergunta aqui, vamos responder as duas, ó. A minha primeira é qual que é a minha corrente ICQ. Então, vamos calcular, ó. Opa! Então, ó, eu preciso aqui de folhas. Ó, pessoal, então vamos lá. Ó. Então, a primeira coisa que ele pediu, ó, ele é um amplificador de classe B. Como que eu sei isso? Ó? 2 transistores polarizados. Então, a primeira ele pediu aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, o cálculo da minha ICQ, né? Que é a minha corrente no coletor no ponto de quiescência. No ponto quiescente. Olha só, pessoal, a minha ICQ, ó, ela é dada aqui, ó. Eu tenho uma fórmula para calcular ela. Então, a minha ICQ, ela é basicamente VCC menos 2VBE, né? Dividido por 2. Então, vamos lá. Então, a minha ICQ, ela vai ser... Quanto que é a VCC desse circuito aqui, pessoal? 20 volts, né? Então, ó, vai ser 20 menos 2. VBE, pessoal, é tabelado, tá? Ele ainda está trabalhando na região ativa. Quanto que vale meu VBE? Quanto que vale? 0,7. Que divide, ó, 2 vezes essas minhas resistências, ó. 3,9K. Então, que divide 2 vezes 3.900. Então, a minha corrente no coletor, tá? Felipe, Oi. se essas resistências fossem diferentes, faziam a média das duas ou não tem como você fazer? Não, tem que ser iguais, tá? Certo. Para poder polarizar, tem que ser iguais. Para poder polarizar, né? Correto aqui, ó. Para que o meu vale e o meu pico tenham a mesma amplitude, tá? Se essas resistências forem iguais, ó, a intensidade da corrente que passa para cá vai ser indiferente da intensidade da corrente que passa para baixo, tá? Então, ó, se essas resistências forem iguais, o meu amplificador não vai estar bem operado, tá? Porque, ó, ele vai ser assim, ó, um vale pequeno, tá? Então, ele ficaria assim, tá? E a gente não quer isso, ó. A gente quer que tanto o meu vale quanto a minha amplitude tenham... Tanto quanto o meu vale e o meu pico, eles tenham a mesma amplitude, tá? Para que isso aconteça, a corrente que vem para cá, ó, tem que ser de mesma intensidade que a corrente que vai para cá. Para a corrente ser de mesma intensidade, ó, essas resistências têm que ser iguais. Se tiver uma resistência maior aqui, pessoal, a corrente que vai vir para cá vai ser menor do que a corrente que vai para lá, né? Afinal, quanto maior a resistência, menor a corrente. Tudo bem? Alguma dúvida ou não? Certinho. Certinho? Então vamos lá, ó. Então, ó, fazendo essa conta aqui, ó, vai dar, ó, 20 menos 1,4, 1,4, que divide 2 vezes 3.900. Isso daí. Vai estar errado. Então, 20 menos 1,4.
que divide 2 vezes 3.900. Então, a minha corrente aqui, ó, ela é de 2,4 miliamperes. Então, ó, 2,4, 2,38, aí não vou arredondar tanto assim, não. 2,38 miliamperes, tá? Bom, foi a única coisa que ele perguntou pra gente? Não, tá? Ele perguntou aqui pra gente, ó, qual que é a minha eficiência máxima, tá? Olha só, pessoal, a minha eficiência máxima... Então, vamos calcular aqui, ó. 2. E a gente... Pessoal, basicamente, as duas coisas que interessam pra gente, tá? No meu, quando ele tá numa montagem AB. Para justificar uma montagem AB, uma montagem B, pessoal, tá? Um classificador operando do tipo B, ele tem que estar, tá? Na minha eficiência máxima, tá? E é a única justificativa para a gente ter ele, tá? Então, ó, eficiência máxima, tá? Então, olha lá, vamos lá. Qual que é o cálculo da minha eficiência, né? N, ele é igual a minha P de saída, que divide pela minha P, CC, tá? Se eu quiser aqui, ó, a minha eficiência máxima, se a gente quiser a nossa eficiência máxima, tá? A gente precisa da minha potência de saída máxima dividido pelo meu PCC, né? A minha potência da corrente contínua, ela é constante, ela não altera, tá? Então, vamos lá. Pessoal, a minha... Ó, então vamos lá. Olha aqui, ó. A minha P de saída máxima, tá? Ó, P out max. Então, a gente tem que calcular, ó, a minha... Então, a gente tem que calcular o P out max e a minha PCC. Ó, a minha P out max, tá? Ele é a minha máxima tensão de saída, né? Ao quadrado, dividido por 8 vezes RL. RL é a minha carga. Pessoal, olha só. Tá? Para uma montagem do tipo classe A, tá? A minha tensão máxima de saída, ó, ela tem que ser, ela normalmente ela é muito, tá? Menor do que a minha tensão de alimentação CC. Então, pessoal, a minha amplificação classe A, ela é utilizada para pequenas entradas, ó, VINs muito pequenas, tá? Olha só, pessoal, o meu amplificador classe B, a minha tensão máxima de saída, que a gente chama de MPP, tá? Ela pode chegar até igual à minha tensão de alimentação VCC, tá? Então, a gente trabalha com tensões de entradas intermediárias. E olha só, a minha amplificador de classe C, ela pode chegar até 2 vezes a minha tensão de entrada, tá? Então, olha só, pessoal. Pro meu amplificador, tá? Então, esse daqui, que é o detalhe que a gente precisa se assentar para o meu circuito de classe B, tá? Para o meu circuito de classe B, a minha potência máxima, tá? Que é o que a gente quer normalmente trabalhar, ela é a minha tensão VCC, que divide 8 RL, tá? Então é isso, pessoal.
esse que é o pulo do gato, tá? Então, qual que é a justificativa para a gente usar uma montagem do tipo B, tá? A gente vai montar uma montagem do tipo V para quando a gente tiver uma tensão de saída igual, tá? Ou nos mesmos padrões de grandeza da minha alimentação de corrente contínua. LP. Oi. Dá para você explicar de novo que eu não entendi direito? Então, vamos lá, ó. Então, olha só. Cada amplificador... Então, quando a gente fez uma amplificação aqui, ó. Dadas as características do amplificador e das cargas, tá? E da quantidade de transistor que a gente tem nele, cada amplificador, cada amplificador, ele tem uma eficiência, tá? E uma potência máxima e uma tensão máxima de saída que ele aceita, tá? Até aí tudo bem? Certo. Essa tensão máxima de saída aqui, ó, chamar de MPP, tá? Olha só, pessoal, que é Maximum Potential Port, alguma coisa, tá? Olha só, os meus amplificadores de classe A implica que essa potência aqui, MPP, tá? Ele só funciona, tá, pessoal? Antes o ponto de saturação, tá? O ponto de saturação de um amplificador, pessoal, ele é uma tensão que a partir dela, o meu amplificador, o meu transistor, ele sai da minha região ativa, tá? E ele deixa de funcionar como um amplificador. E aí ele funciona como um transistor numa região de corte, tá bom? Então, olha só. Tem uma tensão máxima que a gente consegue aqui com a minha montagem classe A, tá? E essa tensão aqui, ela vai ser sempre menor, tá? Bem menor que VCC. Tanto que no exercício anterior, ó, a gente viu, ó, no exercício anterior, no exercício que a gente fez hoje, ó, que era uma montagem classe A, né, ó, a gente viu, ó, que a minha tensão VCC era de 15 volts, tá? E a minha tensão de saída, ó, é de 0,25 volts, tá? Ou seja, para os meus amplificadores classe A, tá? Eles trabalham sempre com uma tensão de saída máxima. A minha tensão de saída máxima, ela vai ser sempre menor que a minha tensão VCC. Tudo bem? Por quê? Se ela, devido às características aqui que a gente tem, ou seja, basicamente, né, é o valor da minha VCC e VE aqui, né, porque o que dá a forma como o meu transistor opera, né, se ele opera na região ativa, corte ou saturada, é esse meu valor aqui, ó, VC, VE e VB, né? É a relação entre eles. Essa relação aqui vocês viram lá em eletrônica 1, tá? Qual que é a relação que faz eles atuarem na região saturada? Qual que é a relação que fazem eles atuarem na região ativa? E qual que é a relação que fazem eles atuar na região de corte, tá? Olha só, conforme esse MP aqui vai crescendo, tá? Devido às configurações que a gente tem desse circuito aqui, se ela se aproxima muito da minha VCC, esse meu transistor sai da minha região ativa, esperando ele passar aqui. Então, esse meu transistor, ele sai da região ativa, entra na minha região saturada, tá? E quando ele entra na minha região saturada, ele deixa de funcionar como um amplificador de tensão e potência, tá? Ou seja, o que isso quer dizer para a gente, tá? Quer dizer que o meu amplificador de classe A, ele trabalha para pequenas tensões, tá? Tanto de entrada quanto de saída. Até aí, tudo bem? Deu para entender? Certo? Bom, mas vamos supor, pessoal, que tanto que no exercício que a gente fez agora, né?
A minha tensão de corrente contínua, ela era 15 volts e a minha de saída era 0,25 volts, tá? Uma relação muito grande, uma relação muito distante, tá? Ó, elas podem ser, a minha corrente de saída, ela chega próximo, tá? De no máximo 25%. Nem isso porque é quadrado, tá? Então ela chega ali no máximo a 5% os valores, ó. A minha tensão de saída aqui, ela normalmente ela vai chegar no máximo a 5% da minha tensão de alimentação. Então, quando que justifica para a gente utilizar um amplificador de classe B, tá? Quando que a gente vai utilizar um amplificador de classe B? Quando a tensão que a gente quer aqui na minha saída, tá? Então, a minha tensão que eu quero na minha saída, ela é de mesma ordem ou até igual à minha tensão de alimentação VCC, tá? Então, olha só, para o meu amplificador de classe B, para o amplificador de classe B, a minha máxima potência de saída, minha máxima tensão de saída, tá? Ela pode chegar até igual à minha corrente VCC. Então, pessoal, no caso, se eu alimento aqui, tá? O meu circuito, por exemplo, que é o exemplo que a gente está utilizando, tá? Ó, eu alimentei o meu circuito com uma corrente contínua de 20 volts. Eu consigo, tá? Ainda atuando na região ativa, sem que os meus transistores entrem na região de saturação, tá? Eu consigo uma potência de saída aqui, ó, no máximo, tá? No máximo, igual à minha corrente de entrada, tá? Não precisa ser no máximo, tá, pessoal? Mas quando a gente precisa de correntes da mesma ordem, tá? Então, ó, se aqui a gente é 20 volts, se a gente precisa de tensões de saída na casa de 10, 15, 18, 12 volts, a gente trabalha com amplificador de classe B. Deu para entender isso? Agora ficou melhor explicado? Certinho. Certinho? Então, olha só. Qual que é a justificativa para a gente atuar com amplificador de classe B? Tá? Quando a gente está procurando trabalhar com uma tensão de saída muito próxima, ó, minha máxima tensão de saída, muito próxima ou igual à minha tensão de alimentação CC, tá? Então, pessoal, qual que vai ser a minha potência máxima do meu amplificador, tá? Bom, a minha tensão máxima de saída para esse amplificador, bom, a minha potência máxima é quando eu tiver a minha tensão máxima, né? A minha tensão máxima para esse tipo de amplificador é igual à minha VCC. Então, no lugar aqui, ó, eu vou colocar a minha VCC, que vale 20. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 20 ao quadrado, que divide 8 vezes a minha RL, ó. Minha RL aqui, ó, vale 10 ohms, tá? Então, a minha potência máxima, ó, é aqui, ó, de 5 watts, tá? Percebam, pessoal, tá? Que é muito maior do que o que a gente estava trabalhando na classe A, ó. Minha potência de classe A, ó, era na casa de micro, ó. Micro, tá? A gente trabalha com potências na casa de micro, no máximo milivolts, tá? Aqui, ó, a gente está trabalhando com potências bem maiores, tá? Ó. Na casa de 5 volts, tá? Então, pronto, pessoal, ó. Calculei, tá? A minha potência. Agora eu preciso calcular a minha PCC, né? Ai, peraí, pessoal. Tô caçamba. Então, vamos lá, ó. A minha PCC, ela é a minha VCC vezes a minha ICC, né? Olha só, pessoal.
A minha VCC é a minha tensão de alimentação da fonte, que vale 20 amperes, tá? Mas, aí eu mandei vocês anotarem, tá? Para uma classe B, a minha corrente contínua, dissipada, que passa pelos transistores, ela é dada pela minha ICQ, a minha corrente no coletor na região quiescente, tá? Mais a minha IC de saturação. Pessoal, o que é a minha IC de saturação? IC de saturação dividido por π. O que é a minha IC de saturação, pessoal? A minha IC de saturação, ela é a máxima corrente IC antes dele entrar na minha região de saturação, tá? Então, ela é a minha VCQ dividida por RL. Então, olha só. Então, a minha ICC, ela é a minha ICQ mais a minha IC de saturação dividida por π, né? Bom, e o que é a minha IC de saturação? Vamos fazer aqui, ó. A minha IC de saturação, ela é a minha VCQ dividida por RL. Então, vamos lá, pessoal. Então, primeiro vamos calcular a minha ICQ, a gente já calculou, né? Foi a primeira coisa que a gente calculou, ó. Vale 2,38 miliamperes, né? Vamos calcular a nossa corrente de saturação. Bom, vamos lá. Pessoal, aqui, ó, a minha tensão, a minha queda de tensão CE, tá? Coletor emissor, para o transistor classe B, tá? Ela também tem uma fórmula que me dá, ó, VCC que divide 2. Então, ó. Então, a minha IC de saturação, ela vai ser... A minha VCQ, ó, ela é a minha VCC que divide 2, que divide RL. Então, vai ser 20, né? 20 é a minha VCC. Que divide 2, que divide RL, que vale... RL vale 10, ó. Então, vai ser basicamente, ó, 20 que divide 2, 10. 10 que divide 10, 1. 1 ampere, tá? Ou seja, pessoal, enquanto a minha região, enquanto a minha corrente na minha porta coletora chegar até 1 ampere, ele não entra na minha região de saturação, tá? A partir de 1 ampere, aí ele entra na minha região de saturação, o meu transistor. Então, a minha ICC vai ser a minha ICQ, né? Que é 2,38 mili, mais a minha IC, que é 1 que divide π. Então, a minha ICC aqui vai ser 2,38 mais 0,318. 0,318. Então, a minha ICC aqui, pessoal, tá? Vai ser, multiplicando, somando esses dois aqui, vai dar aqui, ó, pessoal, 0,32 amperes, tá? Então, olha só, pessoal, a minha PCC aqui, então, vai ser, ó, VCC, né? Quanto que vale minha VCC? 20 vezes 0,32. Então, a minha PCC, ó, ela vale 26,4 watts, tá? Bom, falta agora a gente... Ó, a gente já descobriu o Pout máximo e descobriu o PCC.
a gente consegue calcular aqui, ó, o nosso rendimento máximo, tá? Então, vamos calcular aqui, ó. Vamos fazer aqui o cálculo do rendimento. Então, olha, o meu cálculo do rendimento aqui, ele vai ser N é igual a Pout max, que divide PCC. O meu Pout max, ele é 5 e o meu PCC, ele é 6,4. Isso daqui, ó, dá 0,781, né? Que se a gente multiplicar por 100%, dá 78,1%. Então, olha só, pessoal. Enquanto o meu outro amplificador tinha um rendimento de 1%, tá? E ele chega no máximo a 25%, o meu amplificador do tipo B, ó, tem um rendimento de 78%, tá? Então, ele trabalha com rendimentos e tensões maiores. Normalmente, tá? Amplificador classe A, a gente utiliza na microeletrônica, e o amplificador classe B, a gente usa na eletrônica normal. Alguma dúvida, pessoal? O amplificador B, pessoal, ele é muito mais fácil. Porque a gente se interessa sempre para ele estar atuando na potência máxima, tá? Se ele está atuando na potência máxima, a gente não precisa calcular V de entrada, V de saída, nada, tá? Então a gente tem fórmula pronta, ó, para tudo. É só aplicar essas fórmulas que eu passei para vocês aqui, ó. Tá? É só a aplicação dessas fórmulas aqui. Então, o meu amplificador na classe B, como a gente está interessado normalmente pela potência máxima, tá? Ele é bem mais simples. É só a gente utilizar a aplicação de fórmula. A gente não precisa fazer análise do meu amplificador. Entenderam, pessoal? Toda a teoria que está por trás dele? Certo. Quer voltar para tirar print? Eu ia tomar esse peso desde o começo, amor. Então vai lá, vai falando para eu passar aí, hein? Pode passar. E agora? Opa, calma aí, passei demais. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Essa é a última. E aquele quadrinho com as fórmulas que o senhor mostrou aí? Ah, tá. Esse daqui, você falando? Tem esse. Isso aqui tá... esse não tá no slide, tá? Mas esse daqui tá, ó. Então não precisa se preocupar, não. Meus queridos, é o seguinte. Tem um exercício para vocês fazerem. Mesma coisa, tá, pessoal? Do outro. Mesma ideia. Só que eu quero que vocês... Ó, então deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem me mandou o exercício da semana passada, mesmo que tenha errado, tá? Mas tentou fazer, eu vi que tentou fazer legal, vai ter 500 nessa primeira atividade. Se por um acaso você não me mandou, você tem até 9h30 para me mandar esse daqui, ó. Tá? Me mandando esse daqui até 9h30, eu avalio por 250, tá? Metade do valor. Mas você não fica sem nota. Tá joia? Eu vou ficar aqui para tirar